Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é sobre a fraude à execução. Um tema bastante importante, um tema bastante relevante, não só na vida acadêmica, mas também na vida profissional, já que há uma ocorrência muito grande de situações em que o credor se depara com uma alienação, com uma oneração de bens feita fraudulentamente. Então nós vamos verificar que nas execuções, mais especificamente nos processos de execução, ou seja, no cumprimento de sentença, no caso dos títulos judiciais, ou a execução como processo autônomo, no caso dos títulos executivos extrajudiciais, é comum o devedor alienar ou gravar os bens, os seus bens, os bens de sua propriedade. Talvez uma tentativa de escapar da sua responsabilidade. Nós sabemos que o Código estabelece que o devedor responde por seus bens presentes e futuros, mas também, de certa medida, acaba respondendo pelos bens que integravam o patrimônio e que foram alienados em fraude à execução. Seriam os bens passados, né? Já que nós afirmamos que responde por bens presentes e futuros, mas nesse caso específico a responsabilidade também atinge a bens que não compõem mais o patrimônio do devedor. Então nós vamos verificar que o Código dá um tratamento muito especial à fraude à execução. Um tratamento mais rigoroso, mais enérgico, porque a fraude à execução, ela é um ato atentatório à dignidade da justiça. É um ato que não só prejudica o credor, mas também prejudica a própria atividade jurisdicional. Então, nós temos a fraude à execução como um ato atentatório que será sancionado de uma forma mais severa pelo Poder Judiciário. Nós costumamos fazer uma distinção entre fraude à execução e fraude contra credores. A fraude contra credores, ela está prevista no Código Civil. Lá, entre os defeitos do negócio jurídico, no artigo 158, se estabelece a fraude contra credores. A fraude contra credores, ela pressupõe uma ação própria para que seja reconhecida. A ação pauliana, essa ação recebe o nome de pauliana, dada a sua criação pelo jurisconsulto Paulo. Isso é antigo, já na época de Roma antiga, ou ação revocatória. Então o credor que sofre ali uma fraude contra credores, ele deverá mover uma ação própria, uma ação específica chamada ação pauliana. Quando se trata de uma fraude à execução, o reconhecimento desse vício, dessa situação, se dá na própria execução, se dá em caráter incidental, ou seja, não precisamos de uma ação própria ou específica para o reconhecimento da fraude à execução. A fraude à execução, portanto, ela fica caracterizada quando o executado, quando o devedor, aliena bens e essa alienação de bens leva a uma situação de insolvência. O Código estabelece que se você alienar bens e essa alienação ou oneração de bens acarretar a sua insolvência, ou seja, o seu patrimônio não é mais capaz de fazer frente àquelas dívidas, essa alienação é considerada fraudulenta. A previsão legal para fraude à execução nós vamos encontrar basicamente no artigo 792 do novo Código de Processo Civil. Nesse artigo, então, nós vamos encontrar ali as hipóteses legais em que haverá uma fraude à execução. Nós temos logo no início desse dispositivo a situação de alguém que vende, que aliena o bem litigioso, o bem que está sendo objeto de uma ação real ou de uma ação repersecutória. Então essa alienação do próprio bem litigioso vai caracterizar uma situação de fraude à execução. Claro, com os cuidados necessários para que se averbe, para que se registre essa ação repersecutória ou ação real junto ao cartório de registro de imóveis. Nós temos também a situação em que o devedor aliena o bem cuja execução já esteja devidamente averbada. Essa situação também será caracterizadora de fraude, ou como eu disse, nessas situações em que a alienação dos bens se dá uma situação de insolvência. Então a fraude de execução, como eu já disse, por ser um ato mais grave, um ato que prejudica a própria efetividade da execução, ela é tratada de uma forma mais severa do que a fraude contra credores. Ela pode, portanto, ser reconhecida incidentalmente,
não precisa da ação própria. O vício é caracterizado como uma situação de ineficácia, o ato fraudulento ele é ineficaz em relação ao credor, então esse ato poderá ser declarado pelo juiz como fraudulento e, portanto, ineficaz em face do credor. O credor, hoje, se entende que há necessidade de uma providência, quem distribui uma execução, quem promove uma execução, providenciar a averbação dessa execução junto ao cartório de registro de imóveis, se tratar de imóvel, junto ao Detran, junto ao sistema que faça um controle desses bens, para que eventual venda ou alienação não seja considerada como de boa fé por parte do adquirente. Alguns anos atrás, isso já faz um bom tempo, entendia-se que só o fato da distribuição da ação, do processo de execução, era bastante para afastar a alegação de boa-fé. Mas isso, para uma realidade brasileira, para uma realidade de um país como o nosso, não era aplicável, não é? Porque, diferentemente dos países da Europa, aqui no Brasil é muito difícil a quem compra um bem fiscalizar e acompanhar todos os processos, todos os cartórios. Então a lei passou a estabelecer essa necessidade de uma averbação. E uma vez averbada o recebimento da execução, a distribuição da execução, a eventual venda será considerada como fraude. Há aí uma presunção absoluta de fraude. Portanto, é um cuidado que o credor deve tomar no sentido de evitar aí uma ocorrência de uma fraude e uma possível alegação de boa-fé. Hoje, a boa-fé, portanto, entra em discussão. Na fraude contra credores, há necessidade de uma prova do chamado concilium fraudes. Você tem que provar a má-fé. Hoje, também, na fraude de execução, você precisa provar a má-fé, caso não tenha procedido a averbação ou registro. Então, o fato de não ter procedido o registro ou a averbação não impede o reconhecimento de uma fraude, mas, nesse caso, há um ônus ao credor de provar a má-fé do adquirente. Algo que pode ser muito difícil, algo que pode ser muito complicado de ser feito. Então, a melhor providência a ser tomada é proceder à averbação e o registro. Gostaria de chamar a atenção um aspecto bastante importante, que é uma discussão entre civilistas e processualistas. Muito cuidado nisso, numa prova, num concurso. A fraude contra credores, para muitos autores, caracteriza-se como uma situação de anulabilidade do ato. O ato é anulável. Para alguns processualistas, a fraude contra credores também se caracteriza como uma situação de ineficácia. Então, esse cuidado o aluno, o candidato, precisa tomar para não correr risco de cometer um equívoco ou um erro no concurso. Finalizando, eu só queria chamar a atenção para uma situação específica no que diz respeito à cobrança de créditos tributários, as execuções fiscais de créditos tributários. Há um artigo específico no Código Tributário Nacional, artigo 185, que estabelece ali uma situação de fraude após a inscrição do débito na dívida ativa. Então, se tratando de execuções fiscais de créditos tributários, chama a atenção, porque essa exceção não será aplicada em outros débitos, como, por exemplo, uma execução fiscal sobre uma multa ambiental, mas nos créditos tributários há um tratamento diverso, diferente, especial para essa situação. Ou seja, será considerada fraude a alienação ou oneração de bens após a inscrição da dívida ativa. E aqui não entra em jogo a questão da boa-fé do adquirente. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, firmou esse entendimento no sentido de proteger o crédito tributário, então basta a inscrição na dívida ativa para a caracterização da fraude. Vejo que nos créditos o tratamento é ainda mais rigoroso em relação aos atos de venda, os atos de oneração fraudulentos. Bom, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês por esse tema da fraude, um tema bastante importante, relevante para a vida profissional e vida acadêmica. Eu gostaria também de convidá-los a se inscrever no nosso canal, TGP Descomplicada, e também no canal da IT, o IT Oficial, que marquem, assinilem aí o sino para que recebam as notificações, que também deem um like, que curtam aí os vídeos, isso é importante também para o nosso canal, e convido então a que vocês acompanhem o canal
e até um próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.